Bem-vindo, bem-vinda. No Tantra, nós temos um chamado néctar, que é conhecido com o nome de Amrita. Amrita seria um néctar ou um fluido, que é chamado de um fluido fino, que sai da mulher, que a mulher libera dentro de alguns atos sexuais. É interessante porque quando nós falamos desse néctar, Amrita, ele é chamado no Ocidente de ejaculação feminina. Ejaculação feminina. Isso é muito falado dentro do ponto de vista tântrico, porque o Tantra ocidental, ele separa a sexualidade do Oriente, tira toda a espiritualidade e fala e olha só para a sexualidade. E na espiritualidade oriental, esse néctar, Amrita, ele é considerado uma substância de regeneração e de ativação de chakras. Em algumas liturgias no Oriente, é pego esse néctar, essa ejaculação feminina, e coloca-se a mesma nos chakras. Agora, existe algumas polêmicas em relação a isso, e como eu não tenho, eu sou masculino, eu tenho ejaculação masculina, daqui a pouco a Nanda vai falar aqui um pouco com você. Mas é interessante isso, eu já vi alguns terapeutas tântricos prometendo essa ejaculação, prometendo orgasmos, o que a priori isso já é um tanto complicado, porque existem pessoas que não têm orgasmo, mas amam. Amam, são ecológicas, são gentis, não se permitem corromper, amam os animais, amam as pessoas. E tem pessoas que podem sim terem algumas disfunções e acabam não tendo orgasmo mesmo. Talvez não vá ter a vida toda, talvez vá ter. A função do terapeuta tântrico é estimular principalmente o amor num terapeuta, num cliente, não só o orgasmo. Ontem a Nanda estava me colocando que ela faz veterinária. E ela estava colocando que 20% das mulheres não tem ímen. Não tem ímen. Nascem sem ímen. E então, na perda da virgindade não tem sangue. Agora, quantos locais preconceituosos, machistas, reacionários e até mesmo psicóticos, as pessoas acabam maltratando a mulher, torturando a mulher, porque elas, na perda da virgindade, não sangram. O machismo acha que a mulher não era virgem, como também se fosse muito da conta deles. Mas o que acontece é que eu estava até vendo uma série da Netflix onde a mulher ela é maltratada também porque menstrua. Até hoje, em alguns lugares da África, da Ásia. E no Tantra, a menstruação é chamada de neve vermelha. Num outro momento eu falo para vocês da neve vermelha. Eu explico melhor sobre isso. Mas então algumas mulheres vão ter essa ejaculação. Outras mulheres não. Outras mulheres têm, mas se sentem envergonhadas porque dá a impressão que elas estão fazendo xixi. E no Tantra, isso é sagrado, é muito raro, é sagrado. O Tantra diz que a Amrita, que em termos anatômicos, ela é uma esponja uretral. Não sei se isso tem sentido, a Nanda vai falar com vocês. E alguns associam isso ao ponto G. Mas eu não vejo assim, Existem algumas mulheres que quando tem esse Amrita, durante o orgasmo, antes do orgasmo, no meio do orgasmo, normalmente são mulheres muito orgásticas. E agora a Nanda vai conversar um pouquinho com você a respeito desse orgasmo que ejacula, se é possível ter, se é possível não ter, se é possível desenvolver, como que ela descobriu e o que isso pode fazer sentido ou não para você, tá bom? Aproveita para fazer bastante pergunta para ela, já que tem tantas moças aqui,
E eu sei que vocês devem se sentir mais à vontade com ela. Oiê para todo mundo. Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto que é tão procurado e que é tão divulgado e tão ainda sem explicações, né? Muitas vezes algumas mulheres vão começar a associar uma questão orgástica muito forte à questão da ejaculação, tá? É importante que principalmente as meninas tenham consciência de que a ejaculação ela é um aspecto físico, mas que ela não está ligada à questão somente do seu prazer. Não significa que quando você tem uma ejaculação feminina, você tenha mais prazer do que sem a ejaculação, porque existe muito isso, né? Eu quero alcançar a ejaculação feminina porque eu sei que eu vou ter mais prazer, que eu vou ter mais orgasmo. Não, pessoal, uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá bom? A sensação ela pode ser um pouco diferente, mas você pode ter ótimos orgasmos, você pode ser extremamente orgástica sem ter essa necessidade. A gente tenta procurar existem muitas pesquisas sobre esse assunto, mas ninguém chega num consenso do que realmente acontece, ok? Ninguém sabe se isso é realmente essa esponja uretral que algumas mulheres têm, algumas mulheres fazem esse acúmulo de líquido e no momento do orgasmo faz essa ejaculação. Algumas pesquisas falam que isso está muito ligado à célula de Skinner, que é uma célula que fica na lateral assim, da vagina, entre o lábio externo e o lábio interno da vagina, tá? Então, existe muita especulação. O que a gente tem que tomar muito cuidado, sendo terapeuta tântrico ou buscando tantra para um tipo de terapia, é que hoje a gente abre a internet e, como o Otávio falou, existem muitos terapeutas que falam assim, venham até o meu consultório que eu garanto o que eles chamam hoje aqui no ocidente de squirt, que é a ejaculação. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque existem mulheres que tentam e não conseguem. Existem mulheres que não tentam e não sabem o que está acontecendo no momento da ejaculação. E tem mulheres que tentam a ejaculação e não tem nenhum problema de não alcançar esse processo, porque às vezes tem um processo sexual muito bem resolvido. O problema é alguém que não tem um processo sexual muito bem resolvido, às vezes nem conseguem atingir o orgasmo e chegam a um terapeuta que promete esse tipo de trabalho. Então ela vai numa sessão, vai em 2, vai em 3 e isso não acontece, porque pessoal, isso pode ser fisiológico, ok? Não tem muito a ver só com a energia, não tem a ver só tocar com um ponto da mulher. Por que eu falo tudo isso para vocês? Porque eu sou assim, ok? Então não adianta, tem dias que pode ir lá com o manual se vocês quiserem e não vai rolar. Isso tem muito a ver com a parte também emocional da mulher. Então imagina uma mulher que tem problemas sexuais muito grandes, não consegue atingir o orgasmo, já começa por aí, então primeiro precisa tentar se resolver primeiro essa questão para depois ir para a próxima questão, que é a questão da ejaculação. Então ela vai 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Se o terapeuta não consegue atingir isso nela, ela jamais vai pensar que o problema está no terapeuta. Ela criou um problema a mais para ela, porque ela vai achar sim que o problema está nela. Então vai ser mais um problema, vai ser mais uma neurose, vai ser mais uma trava que ela tem. Então é muito importante vocês começarem a desassociar isso. A mulher que tem ejaculação são as mulheres que mais têm prazer. Não. Muitas vezes as mulheres ejaculam sem sentir tanto prazer. Às vezes a gente tem mais prazer e não ejacula, e às vezes a gente ejacula e não sabe nem por que está ejaculando. Então, toma muito cuidado com isso. Às vezes a gente fala, eu quero. A ejaculação, ela acaba muitas vezes também sendo um problema na hora do ato sexual para algumas mulheres.
Primeiro porque a maioria dos homens não tem esse esclarecimento. Então, se você quer buscar, você quer tentar alcançar esse processo, ok. Mas existem muitos homens que quando você faz esse processo, ele te abandona na hora do ato sexual. Então, você tem que tomar muito cuidado, tem que saber explicar isso para o homem. Porque assim como para nós mulheres esse assunto não é extremamente... a gente não sabe o que é, imagina para um homem. Se no próprio corpo feminino a gente não tem essa resposta, imagina um homem que nunca entrou em contato com isso e de repente ele tem essa experiência. Como o Otávio falou, muitos meninos acham que nós estamos fazendo xixi em cima dele e não tem nada a ver, ok? Até mesmo... em algumas pesquisas, eles não sabem, às vezes, da onde sai o líquido. Em algumas pesquisas dizem que esse líquido sai da região uretral. Então, se ele estiver associado à esponja uretral, ele vai sair pelo canal da urina. Se ele está associado a outros lugares, como a glândula de Skinner, ele não vai sair pelo canalzinho da uretra. Ele vai sair pelo canal que a gente menstrua. Isso já começa a ser um dilema muito grande, porque tem mulheres que não sabem que nós temos esses dois canais. Elas não entendem a anatomia, ok? Então ela acha que até algumas mulheres acham que nós fazemos xixi e menstruamos pelo mesmo canal, ok? Às vezes você pode estar falando, nossa, que absurdo, Ananda. Não, não é um absurdo, pessoal. Não é um absurdo. Tem gente que não conhece a anatomia. Então existe sim... ok? Falando de experiência própria, ejaculações que saem pelo canal vaginal e ejaculação que sai sim pelo canal da uretra. Existem os dois tipos. Aí você pode perguntar, Nanda, como é que você sabe que não está fazendo xixi? Porque a sensação ela é diferente, o odor é diferente e a temperatura é diferente e a cor do líquido é diferente, ok? Ananda, tem alguma coisa a ver a ejaculação feminina com o sêmen masculino? É a mesma coisa? É o mesmo líquido? É a mesma consistência? Não se sabe também, mas provavelmente não, ok? Porque o sêmen, o espermatozoide, ele passa por vários caminhos, ele vai passando por vários lugares, é nesses lugares que ele vai se alimentando desse líquido, para poder estar vivo na hora da ejaculação. A mulher, ela não tem esses canais a serem passados, né? Então, o espermatozoide, ele é feito em um lugar, aí ele passa por um duto, aí desse duto ele tem um líquido, e aí ele passa pela próstata, da próstata ele vai ter um outro líquido que ele vai poder ser ejaculado. Sem esse líquido, ele não sobrevive. E nós não temos esses canais para serem passados. Então, cuidado sempre, se você for ofertar como um trabalho tântrico, um trabalho de, muitas vezes de cura sexual com alguém, deixa isso muito de lado, ok? Primeiro resolva a questão emocional, primeiro resolva a questão prazerosa da pessoa, porque a gente tem que subir escadinhas até chegar nessa questão ejaculatória, ok? Não, você não vai colocar uma pessoa deitada e a primeira vez que ela nunca sentiu um orgasmo, ela nunca sentiu um prazer, ela vai ejacular. Pode acontecer, Ananda? Pode. Só que ela pode fazer esse processo de ejaculação sem sentir prazer e sem ter orgasmo. E aí, mais uma vez, você colocou para debaixo do tapete, como um terapeuta tântrico, como a gente faz todo esse processo até chegar. Porque a gente tem que estar em paz com todos os nossos processos para poder achar o nosso processo ejaculatório legal. Quando eu comecei a ter uma atividade sexual, e eu contava isso para as minhas amigas, e as minhas amigas falavam assim, não, mas comigo não acontece isso. Eu fui até uma médica, uma ginecologista, e eu falei para a ginecologista que eu tinha um defeito, porque ninguém tinha. E aí ela pediu para eu relatar esse defeito, e aí eu contei para ela o que acontecia, e aí ela começou a dar uma risada de mim, assim. Ela falou, mas você não tem defeito nenhum, ela falou, você é uma porcentagem dentro de uma pequena porcentagem das mulheres que tem isso. E eu falava assim, mas como? E aí eu perguntei para a ginecologista, mas como? Ela falou, não tem explicação, você é assim, e você vai ter que conviver com isso pro resto da vida.
Existem momentos em que existe o ato sexual e eu não tenho ejaculação? Existem, ok? Existem. Eu me cobro para que isso aconteça? Não, ok? Mas eu tive que fazer todo um trabalho, até mesmo comigo, para aceitar esse meu processo. Porque não é um processo assim que todo mundo fala, ai, nossa, que legal. Okay? Nem eu mesmo como mulher, muitas vezes acho que isso é bacana. Às vezes isso mais me atrapalha sexualmente do que me ajuda sexualmente, ok? Então, cuidado com esse processo. Esse processo é um processo delicado, esse é um processo muito discutido hoje entre as mulheres. Existem mulheres que ficam a vida inteira procurando por isso e não vão alcançar, ok? Tem mulheres que se judiam fisicamente para alcançar pontos dentro do próprio corpo para ver se consegue ter essa experiência da ejaculação, ok? Cuidado com isso. Existem pontos mais sensíveis, você vai ter às vezes um orgasmo melhor, um orgasmo mais gostoso, mas não vai ter ejaculação. Você pode apertar esse pontinho, você vai ter uma ejaculação, mas você não vai ter um orgasmo, ok? Alguém quer perguntar alguma coisa para mim sobre isso? Se vocês quiserem escrever no bate-papo, aqui no chat, escreve para mim. Se alguém, pode até, eu não vou falar nome de ninguém não, fiquem tranquilos, tá? Não? Ninguém quer perguntar nada, nem no Instagram. A Priscila está perguntando aqui como o Tantra pode acolher mulheres que não têm útero. Priscila, isso é um trabalho muito profundo que tem que fazer, porque a gente tirou um pedacinho da nossa história, né? Quando a gente tira o nosso útero. Então a gente faz um trabalho muito grande de acolhimento, de aceitação, principalmente de aceitação corporal, que acaba acontecendo, que algumas pessoas não conseguem entender, né? Porque algumas pessoas falam assim, mas a gente tirou algo que não é físico, ninguém tá olhando, mas ele tem ele carrega algo emocional muito grande para as mulheres. Então, primeiro é feito todo esse processo, Priscila. Primeiro é feito todo o processo de acolhimento, de aceitação de todo o processo que você teve, não sei qual é o processo que teve que ter para esse útero não existir mais, mas principalmente esse acolhimento e essa amorosidade com esse corpo, essa aceitação desse corpo, para que você não se sinta menos, nem como mulher e nem energeticamente por conta de tirar um órgão, ok? Ninguém tá fazendo uma pergunta pra mim sobre isso? Você quer voltar, amor? Não? Aqui. Existe algum caminho que pode levar a esse tipo de ejaculação? Suelen, a gente pode fazer alguns trabalhos, se te ajudar, alguns trabalhos respiratórios, porque isso tem muito a ver com a questão energética do corpo também. Ok? Então a gente pode fazer trabalhos de pranayamas para te ajudar. A gente pode fazer trabalhos pessoais de toque, porque é isso que eu falei anteriormente. Existem mulheres que não conhecem o próprio corpo, então quando a gente não aceitar e a gente não conhecer o próprio corpo, fica muito difícil da gente fazer essa entrega para poder acontecer esse processo, tá, Sueli? Então a gente pode ter esses processos sim, mas sempre deixar muito bem claro para o seu cliente, para o seu paciente, para quem ou para você mesmo, que talvez esse processo nunca chegue à finalização, ok? Você está falando que já teve algumas vezes, né? E esse processo é muito raro de acontecer. Então é muito legal de você observar, Sueli, como você estava nesse processo. Como estava a sua questão energética, a sua questão de alimentação, a sua questão emocional. Porque por experiência própria, eu sempre percebo isso. Quando eu como muita besteira, esse processo para mim é mais complicado, porque o meu corpo fica menos sensível.
Quando eu tô com algum processo emocional e eu não me linko muito à minha sensação prazerosa no momento do ato sexual, eu também tenho mais dificuldade de atingir. Então, quando a gente pensa em menina, já que a gente está falando nisso, a menina ela é uma engrenagem. É diferente do homem, que ele tem uma ativação de alguma coisa, seja tátil, seja visual, e algo nesse corpo acontece onde ele tem esse reflexo. Por exemplo, o pênis ereto. A mulher não, a mulher ela é uma engrenagem. Quem tá me assistindo aqui com a câmera aberta, se concordar, balança a cabeça que sim. Se a gente não tá bem emocionalmente, não vai funcionar. A gente pode até ter a relação sexual, mas a gente não está lá por completo. Então, quando a gente pensa em todos os processos sexuais da mulher, a gente tem que pensar como engrenagem. A mulher ela tem que estar bem fisicamente, bem emocionalmente, ela tem que se aceitar do jeito que ela é, de um jeito ou de outro, como a gente viu aqui o caso da Priscila, que já não tem mais essa questão, tem uma retirada de um órgão que para a mulher é muito importante, emocionalmente, energeticamente. Então, se eu não tenho tudo isso até chegar na escadinha lá em cima, onde eu posso atingir um orgasmo, e nesse orgasmo uma ejaculação, ou somente uma ejaculação, o processo não acontece. Ok? Então, tomar conta, isso tudo que eu falou, tomar conta da energia, processos de alimentação, observar, autoaceitação, senão a gente não chega nesse processo, ok? Sim, Tami, pode ser sim, que tem mulher que ejacule sem processo de penetração, isso é normal, por isso que toda essa questão da ejaculação acontecer quando se toca o ponto G, que é um ponto interno na região da vagina da mulher, ele é discutido, porque a mulher ela pode ter uma ejaculação apenas no processo de um beijo, então tudo isso é bem discutido, e ela pode ter sim processos ejaculatórios e problemas com penetração, ela pode ter dificuldades em penetração, tá? Então, como eu faço para estimular isso? A mesma coisa que eu falei, Tami, você tem que ter uma consciência de todo o processo que acontece com você, tá? Você está perguntando como é que a gente estimula a ejaculação com a penetração. Algumas pessoas tocam essa região do ponto G, que é uma região interna, aqui ele fica um pouquinho acima da região do clitóris, né? Mas por dentro. Existe também o processo que a gente pode fazer massagem nessa glândula skin, que é uma massagem que a gente faz na região entre o lábio interno e externo, essa glândula fica ali. Então a gente pode fazer trabalhos de fricção durante o processo do ato sexual. Isso vai te ajudar na questão de lubrificação, para te ajudar no processo de penetração, e esse processo pode deixar você mais acolhida, mais relaxada, para você não ter tanto processo e tanta dificuldade nos processos de penetração, ok? É isso. Deixa eu ver, acho que tem mais aqui. Então, ó, tem aqui, a Patrícia tá falando, essa resposta é bem legal pra Priscila, né? Que ela falou que ela fez uma esterectomia e o Tantra ajudou muito nessa retomada energética, né? É isso mesmo, o Tantra ele tem que te ajudar no processo total. A gente, como ocidental, a gente está sempre procurando o processo final. E às vezes a gente acha que o processo ejaculatório é o processo final de um ato sexual. O processo ejaculatório, ele pode estar no momento inteiro do processo sexual. Ele não é uma finalização, ele só faz parte para algumas mulheres do contexto geral de se fazer um ato sexual. Mais nada. É que aqui no Ocidente se deu essa coisa, né? Então, por exemplo, tem vídeos na internet que te ensinam a fazer isso. Eu já peguei clientes que falaram para mim que ficaram assistindo o vídeo uma semana inteira e não conseguiram chegar nesses processos. Então, olha quanta coisa que a gente faz, que a gente judia do nosso processo físico, e que isso vai ter sim uma conotação emocional, porque a gente como mulher muitas vezes acha que a gente não tá não tá demonstrando prazer, não tem tanto prazer e quer mostrar isso pro homem e não consegue, e isso deixa a gente meio doida, porque a gente é ensinada que a gente tem que mostrar pro outro, a gente tem que dar prazer ao homem.
E ejaculação, meninas, não tem nada a ver com dar prazer ao homem. Ejaculação é um prazer seu, ok? Tanto é que é o que eu falei, eu tenho homem que vai sair correndo. Então não vai ser tipo, eu vou ejacular no homem e o homem vai me amar eternamente. Não, às vezes você vai ejacular no homem e o homem vai te deixar sozinha, porque ele não vai entender esse processo, ok? Tô falando de experiência própria. Então, tem uma pessoa falando assim que já atendeu um paciente e que ele falava que não conseguia dar prazer para a mulher porque a mulher não havia ejaculado nele. Então, ocorre sim essa confusão, Gabriela, ocorre, tá? Então, explica isso pro seu companheiro, explica isso pro seu parceiro, explica isso pro seu cliente, porque vai chegar com... Não. Vai chegar com essas questões para você, ok? Prazer não é ejaculação. Ejaculação não é prazer, é um caminho. Okay?